Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: somos chamados por Cristo para anunciar as boas novas do reino de Deus com todo o amor. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo o mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Quando nós temos uma vida cheia do Espírito Santo, não sobra muito espaço para outras coisas. Os nossos pensamentos são tomados pelo Senhor, assim como os nossos sentimentos. E é tamanha a alegria pela presença do Espírito Santo que nós temos a necessidade de contar as boas novas do reino de Deus a todas as pessoas. Porque nos incomoda quando as pessoas elas começam a falar conosco. E sabe por quê? Porque a boca fala do que o coração está cheio. E nós conseguimos identificar a falta de Jesus Cristo na vida dessa pessoa pela forma que ela pensa. E hoje nós sabemos que a batalha espiritual acontece na nossa mente. E assim, um pouquinho da palavra de Deus, junto do arrependimento, faz uma mudança tão grande na vida dessa pessoa, porque é impossível rejeitar a luz no meio da escuridão. É impossível não reconhecer a glória e a misericórdia de Deus quando nós estamos dispostos a olhar a verdade e a aceitar que nós não somos perfeitos e que nós gastamos tempo demais buscando e fazendo tudo aquilo que é errado. Então, na presença do Espírito Santo ontem, nós aprendemos que nós distinguimos aquilo que no passado não era o certo. Através de gemidos inexpressíveis, através de coisas que nós nem sabíamos, a nossa sabedoria ela começou a aumentar. E o nosso chamado se torna esse, a ser sal e ser luz às pessoas, a colocar os interesses de Deus acima dos nossos. Se a gente vai lá em 2 Timóteo 4, versículo 2 a 4, a palavra do Senhor ela diz assim: pregue a mensagem de Deus, insista em anunciá-la, seja no tempo certo ou não. Procure convencer, repreenda, anime e ensine com toda a paciência, pois vai chegar o tempo em que as pessoas não vão dar atenção ao verdadeiro ensinamento, mas seguirão os seus próprios desejos e arranjarão para si mesmas uma porção de mestres que vão dizer o que elas querem ouvir. Essas pessoas deixarão de ouvir a verdade para dar atenção às lendas. Então quem está falando conosco? Paulo nessa carta ao Timóteo. E é interessante a gente entender o contexto dessa carta. Paulo estava preso, Paulo sabia que ia morrer. E olha a preocupação dele. Se você tivesse preso, se você estivesse na fila de morte, quais seriam as suas preocupações? Com o reino de Deus? Com o que Timóteo ia fazer com a mensagem que Paulo ensinou a ele? Ou estaria tentando achar um jeito de encontrar alguém para tentar te livrar disso? E essa é a nossa vida. Ou nós aceitamos aquilo que Deus coloca no nosso coração e continuamos servindo, independente das circunstâncias, ou o tempo todo a gente só fica tentando escapar daquilo que é inevitável. Você prefere servir a Deus ou servir aos seus próprios interesses? Porque quando nós confiamos em Deus, nós cremos que se o plano de Deus é esse é o plano que nós temos que cumprir. Não ficar aproveitando as coisas do jeito que nós imaginamos, ou da forma que nós pensamos, ou querendo fazer juízo de valor, se é certo, se é errado, se é justo, se é injusto. Ele estava preocupado com uma coisa: se ele já tinha gastado tempo suficiente para se convencer que o Espírito Santo tinha mudado a vida dele, que Jesus Cristo existe,
e Jesus ressuscitou dos mortos, ele ia continuar servindo até o fim. E assim também precisa ser a nossa vida, diferente da vida de Salomão, que após construir o templo de Deus, ficou engajado por muito tempo, desistiu, foi buscar os seus próprios prazeres, foi curtir a sua riqueza, foi aproveitar a sua vida porque, já gastei tempo demais com Deus. O Senhor, nós não estamos gastando tempo, nós não buscamos a Deus porque é uma obrigação, mas porque é assim que nós sentimos, é assim que nós nos sentimos completos, é assim que a nossa vida tem sentido. Então nós temos que aprender a entender as coisas como elas são e não viver das ilusões, porque de ilusão em ilusão nós não vamos chegar em lugar nenhum. E ele começa dizendo a Timóteo: pregue a mensagem de Deus e insista em anunciá-la. Esse é um chamado a todos nós. Timóteo era jovem, ele cuidava da igreja de Éfeso. E mesmo assim Paulo olhou para ele e falou: esse é o cara, porque desde criança ele conhece as Sagradas Escrituras, a família dele está envolvida, acredita nisso, ele tem um suporte. Agora, independente se nós temos suporte ou não, se nós somos desde criança ou não, nós temos o Espírito Santo que nos capacita. E o chamado é esse: pregue a mensagem. Poxa, mas eu não conheço a Bíblia. A tua vida é a Bíblia que toda pessoa que não acredita em Deus pode ler. Porque as pessoas te conheciam antes e elas estão te conhecendo agora. Quando você deveria gritar, berrar e se desesperar e fica em paz e fica tranquilo, isso demonstra que algo diferente está dentro de você. Quando você gostava de certas coisas e hoje não gosta mais, quando você deixa de falar palavrão, deixa de mentir, deixa de ir para o embate, deixa de ir para o confronto, e ao invés de ficar fazendo fofoca das pessoas, começa a falar de Jesus Cristo, da esperança a qual nasce dentro do seu coração. Isso é um sinal de uma mudança. E você já está pregando a palavra. E nós, lendo também a Bíblia, nós vamos aprendendo cada vez mais a palavra. Mas eu não preciso decorar, não existe versículo certo, porque quem faz a obra é o Espírito Santo. Então nós não precisamos se preocupar com a estética das coisas, mas em servir aquilo que o Senhor coloca dentro do nosso coração. Então é para pregar e insistir em anunciá-la, seja no tempo certo ou não, seja quando você acha que deve ou quando acha que não deve. Nós sempre temos que pregar a palavra de uma forma que seja coesa, primeiro na nossa vida, porque senão vira hipocrisia. Senão eu fico falando de uma coisa e vivo outra. E isso não ajuda ninguém. Isso não faz parte mais da nossa vida, o engano, o erro. Então não tem tempo certo e não tem tempo errado. Todo tempo é tempo. É isso que ele está dizendo a nós. Procure convencer. Como que eu convenço as pessoas? É através da sabedoria de Deus. É através da minha própria vida, é através do meu exemplo. É fazendo as perguntas certas, sabendo que nós vamos ter as respostas erradas. Porque da forma que nós vivemos naturalmente, nós temos um ódio que já vem dentro de nós, nós temos um interesse que vem dentro de nós, nós temos uma idolatria pelas coisas materiais que já vem dentro de nós. Nós criamos conceitos que eles não existem apenas para apoiar o erro que existe em nós. Então eu preciso convencer. E não existe nada que convence mais que um sorriso e um brilho no olhar e a ternura no falar. Porque nós conseguimos demonstrar essas coisas. Tem coisas que nós não conseguimos esconder. É no dia a dia, são nas oportunidades que nós vamos convencendo as pessoas. Você não precisa sentar de uma vez e já achar que a pessoa vai sair dali com asinhas de anjo. Não. Um dia você encontra, fala uma coisa, outro dia você encontra, fala outra. Um dia você vê a pessoa agatilhada, fala uma coisa. Um dia você encontra a pessoa triste, fala outra. Então, cada dia você vai colocando uma sementinha e pode ter certeza que cada vez que essa pessoa ela te vê, ela vai lembrar das tuas palavras e vai falar: poxa, olha como a vida dele está diferente e eu aqui ainda insistindo nessas mesmas coisas. É a mesma conclusão que o filho pródigo chegou. Quando ele viu que ele estava comendo lavagem num lugar, ele pensou: poxa, os funcionários do meu pai são mais bem tratados que os que eu tenho vivido, eu vou voltar lá. Não, eu vou pedir perdão.
Sabe, o voltar lá não é voltar dentro da tua vida, mas é voltar para o Senhor e reconhecer. Porque a gente é muito bom em tentar ficar tentando desfazer o mal dentro da nossa própria vida. Mas o mal que nós fazemos para Deus, nós nunca olhamos isso como se fosse um problema. Mas é realmente o problema. Repreenda. Repreenda. Eu sei que às vezes parece ser chato isso de repreender, mas repreender é corrigir. Nós falamos disso esses dias. Repreender é mostrar, olha, isso não está certo desse jeito. Porque às vezes nós estamos convivendo com coisas erradas e fazemos de conta que não é problema meu. Poxa, é problema nosso sim. Eu não vou ficar brigando com as pessoas, mas eu vou dizer, olha, isso que você fez não é certo. Não é certo por causa disso, disso e disso. Não de uma forma rude, nem de uma forma grosseira, mas conversando. Sem querer afrontar, sem querer falar, olha como eu sou bom e olha como você é ruim. Não é essa a nossa intenção. A nossa intenção é fazer aquilo que Deus coloca dentro do nosso coração. Da mesma forma que eu sei repreender, eu sei animar. Então olha como nós somos como um farol no meio dessas pessoas. No momento que for para falar, olha, isso não está certo, fale. E no momento que for para elogiar e falar, isso está certo, fale também. Porque senão a gente só fica com o negativo. Só reclama e nunca agradece por nada. Independente se a pessoa está fazendo certo ou errado, ainda continua reclamando. E anime e ensine com toda a paciência. Nós falamos sobre a paciência, como ela é desenvolvida, como ela faz parte da nossa vida e como ela vai servir também. Porque se você acha que você está conversando com pessoas que elas vão te ouvir, elas não vão. Você está conversando com pessoas teimosas. Porque elas acham que elas têm a sabedoria, elas acham que elas têm o conhecimento, elas acham que elas já sabem tudo, que elas conhecem a Deus, porque frequenta a igreja, porque fez isso e por fez aquilo, mas elas não percebem que o próprio sentimento delas e o comportamento delas está dando testemunho contrário àquilo que elas imaginam. Então, se está no campo da imaginação, está no campo da ilusão. Se está no campo da ilusão, o diabo tomou a mente dessas pessoas. E não adianta a gente achar, não adianta a gente pensar, eu tenho que fazer aquilo que Deus propõe. Você prega a palavra de Deus para alguém, você anima outras pessoas, você repreende, ou você só repreende a pessoa quando ela faz algo que vai contra o seu interesse. Você só faz um reforço positivo animando essa pessoa se ela está fazendo aquilo que você quer. Sabe, onde está o interesse de Deus em todas as coisas? E é isso que eu preciso começar a me questionar. Será que eu estou fazendo a vontade de Deus ou eu estou fazendo a minha vontade? Será que eu estou chamando as pessoas para ir na igreja porque eu sinto ou porque alguém me incentivou a isso? Então nós temos que entender de onde está partindo a origem disso. Se nós temos um Senhor que guia os nossos pensamentos, a vontade tem que partir do meu pensamento. Quando eu frequentava a igreja lá no começo, eu era confusão dentro daquele lugar. Porque não incomodava ninguém, aquilo que estava contrário à palavra, e me incomodava, o Espírito Santo me incomodava dentro daquele lugar, questionando, e eu tentava conversar com as pessoas, dizendo, não te incomoda isso? Na palavra está escrito uma coisa e vocês estarem fazendo outra? Não te incomoda a vida que vocês têm vivido aqui? Sai da igreja e vai beber e vai fazer só coisa errada. Não incomoda vocês? Falei, estranho, porque me incomoda. Me incomoda de um jeito que eu olho para vocês e me dá indignação. Porque teoricamente vocês são o corpo de Cristo, mas que corpo é esse? Que viagem! Então esse é o ponto da coisa. Precisa nos incomodar. Se a nossa mente está tomada pelo Espírito Santo e nós devemos pregar a mensagem que repreende, a mensagem que anima, a mensagem que corrige com delicadeza, e elas não estão com o mesmo espírito que nós. Porque as mesmas coisas que incomodam o outro. Porque Jesus é a nossa cabeça. Nós somos partes do mesmo corpo, se fizermos parte do mesmo corpo. Aqui vem a resposta, que talvez naquele tempo eu não entendia. Pois vai chegar o tempo em que as pessoas não vão dar atenção ao verdadeiro ensinamento. Esse é o tempo que nós vivemos. Não dão atenção à verdade. É por isso que você abre o YouTube, tá cheio de pregador que eu não consigo assistir.
que falam que são de Jesus, que falam um monte, como eu sou docinho, aquele evangelho de nada que você pode levar para o céu, mas vai ficar tudo enferrujando aqui na terra, sabe? É só a prosperidade, é só loucura, só loucura. E a palavra está falando, olha, vai existir isso nos últimos tempos. E vai existir vocês também. Vocês serão a minoria. Mas eu estarei andando junto com vocês. Nós estaremos pregando junto. Nós estaremos tentando despertar as pessoas uma a uma. No corpo a corpo, no dia a dia. Você vê a importância? Você acha que você está sendo preparado há tanto tempo, ouvindo o devocional, lendo a palavra de Deus, para quê? Você está aí buscando Deus para quê? Porque você quer o marido, que você quer a cura? Cara, nós não estamos aqui aprendendo sobre Jesus porque nós queremos alguma coisa. Mas isso daqui é como se fosse uma escola de anjos, ao qual nós estamos nos capacitando a anunciar a boa nova às outras pessoas, a fazer o ID do Senhor. Sabe, e às vezes a gente confunde tudo. Sabe, é sempre interesse, não pode uma vez não pode fazer as coisas direito, uma vez, só uma, sabe, uma vez, agora não presta, bloqueia, não presta, descarta, não presta, vai ouvir o outro, você escuta quem você quiser, a questão é, será que lá no fim, vai existir um céu? Porque se você já não sente o céu agora, se você acha que o problema da tua vida são as pessoas que não mudam, você não tem sabedoria nenhuma. Se você acha que o problema da solidão que você sente é uma pessoa que você não conheceu, você não tem sabedoria nenhuma. Se você acha que o dinheiro pode mudar a tua vida, você não tem sabedoria nenhuma. Você não está observando. Você só está imaginando. De novo, quem vive de imaginação, vive de ilusão, e quem vive de ilusão está com o diabo tomado dentro do corpo. E nunca vai estar satisfeito com nada. Mas seguirão os seus próprios desejos. Então eles vão arrumar pregadores para si mesmos. É prosperidade que você quer ouvir? Vou pregar prosperidade, vem aqui. Vai ter mudança de vida? Não, mas pelo menos você está ouvindo o que você quer. Não, eu gosto da mãezinha. Vai lá falar da mãezinha, senta lá, chora, ajoelha, vai lá, passa 1 hora contando, fazendo oração repetitiva, isso, vai. Depois você me fala se agrada a Deus ou não. Ou não reclama que o marido bebe, que o marido trai, que o marido faz as coisas, que nada dá certo. Depois reclama que tudo que come não tem controle, não sei o quê. Vive o descontrole emocional. Você nunca vai ter os frutos do Espírito Santo. Porque isso depende de Jesus Cristo. Não é da tua vontade. Então você quer pregar um mestre para si mesmo? Prega o mestre que você quiser. Só que a graça de Deus você nunca vai ter, a satisfação você nunca vai ter, porque a glória de Deus não se divide com outras pessoas. E arranjarão para si mesmo uma porção de mestres que vão dizer o que elas querem ouvir. Tá aí, essa é a religiosidade, essa é a nossa igreja de hoje. Um bando de mestre que pinta uma parede, que faz um show, que faz um espetáculo, que fazem músicas, que fazem as coisas não para Deus, mas para agradar as pessoas. É triste, não é? Nós temos um Deus que tem o poder, que a palavra nos ensina que Ele é invisível, que Ele é Espírito, mas não, as pessoas estão encantadas demais, querendo ser o que elas não são, querendo parecer o que elas não são, querendo apenas achar que a atenção das pessoas iria trazer alguma coisa para a vida. Se você ler a vida de Salomão lá em Eclesiastes, você vai ver que só traz problemas. Problemas, e tudo é vaidade. Se você quiser continuar vivendo assim, fique à vontade, o inferno te espera. Se você quiser te arrepender e começar a anunciar as boas novas do reino de Deus, Jesus te espera. Pode escolher a quem você vai servir, não há jeito de servir outras pessoas a não ser esses dois. E essas pessoas deixarão de ouvir a verdade para dar atenção a lendas, a tradições orais passadas de um para o outro. Isso é a mais pura loucura do mundo que a gente pode olhar. Isso é suco de loucura. Então, você acredita no que você quiser. Eu sempre falo a mesma coisa. Leia a palavra de Deus para você conhecer Jesus por você mesmo. Para que você tenha uma experiência sobrenatural com o Espírito Santo. Para que você conheça o teu pecado, para que você se arrependa, para que você chegue no mesmo questionamento que eu cheguei. Poxa, por que eles fazem dessa forma? Porque a palavra fala que nos últimos tempos arranjariam mestres para si mesmo.
E aí, ao invés de ficar gastando tempo olhando a igreja e a vida dos outros, eu tenho que gastar tempo olhando a minha vida e o meu comportamento e ver se eu, como servo de Deus, estou agindo da forma correta. Então ele continuou dizendo lá em 2 Timóteo 2, versículo 23 a 26. A palavra do Senhor, ela diz assim: fique longe das discussões tolas e sem valor, pois você sabe que elas sempre acabam em brigas. O servo do Senhor não deve andar brigando, mas deve tratar todos com educação. Deve ser um mestre bom e paciente, que corrige com delicadeza aqueles que são contra ele. Pois pode ser que Deus dê a eles a oportunidade de se arrependerem e de viverem a conhecer a verdade. E assim voltarão ao seu perfeito juízo e escaparão da armadilha do diabo que os prendeu para fazer o que ele quer. Então Paulo ele continuou no mesmo capítulo da carta, conversando com Timóteo e escrevendo outras coisas a ele. E olha onde ele pediu para a gente ficar longe. Fique longe das discussões tolas. Se é tolice, é humanidade. Se é humanidade, cada um interpreta de um jeito, porque cada um vai puxar para o seu próprio interesse. Se nós tratamos dos interesses de Deus, nós temos sabedoria. Todo mundo vai concordar nas mesmas coisas, porque os ensinamentos são sempre os mesmos. Agora, se cada um quer interpretar, se cada um quer fazer do jeito, se você precisa de um complemento. Se a gente olha o adventista, ele tem um complemento à Bíblia. Se a gente olha o espírita, ele tem um complemento à Bíblia. Se a gente olha a testemunha de Jeová, ele foi lá e alterou a própria Bíblia. Então você vê que a palavra por si só, do jeito que está, se não encaixar na narrativa, ele precisa de um complemento. Para dizer, olha, isso daqui não é verdade, nós temos que complementar. Porque veio alguém depois de Jesus Cristo para complementar. Você, olha como isso é perigoso e preocupante. Não, foi uma... Cara, o que tinha que ser feito já foi, o sacrifício já foi feito, já passou. Agora é cuidar, não tem mais o que fazer. A orientação já está dada, é só seguir. Nós já temos tudo já feito. Ninguém vai vir trazer uma vírgula a mais na palavra de Deus. Já está escrito, já está dito. E ela não partiu da vontade humana, mas da vontade de Deus. Porque todos nós, tomados pelo Espírito Santo, pensamos da mesma forma. Se aquilo nascesse da vontade humana, teria questionamento dentro de nós, porque Deus ele mostra o que está errado. Nossos sentimentos acusam se uma coisa não está certa. Então não adianta eu querer ficar refutando a palavra de Deus. Porque na minha mentalidade eu preciso... Cara, se você precisa complementar Jesus, tem alguma coisa errada, porque a luz ela não precisa de complemento. Mas a ilusão dentro da minha cabeça, para mim me permanecer, sim. Fique longe das discussões tolas e sem valor, pois você sabe que elas sempre acabam em briga. Não adianta eu ficar pegando essas pessoas que usam bíblias complementares, ou textos complementares, ou coisas complementares, e ficar ali discutindo. Eu não vou chegar em lugar nenhum. Ela quer acreditar naquela mentira. E não há nada que eu fale a ela que vai fazer, porque isso não nasceu da revelação de Deus. Ela não chegou naquela conclusão porque ela falou, bom, eu li a Bíblia inteira. Já li 5 vezes a Bíblia, 6 vezes a Bíblia, 7 vezes, 8, 10 vezes a Bíblia. E a Bíblia não é suficiente. Então eu vou procurar em outros autores, em outro... Beleza. Agora a pessoa já aprende errado desde o começo e quer achar que sabe alguma coisa. Sabe? Não dá. Então eu não perde tempo discutindo com as pessoas. Se Deus dizer fala, você fala. Mas se partir da tua vontade de querer... cara, fala com o teu testemunho que você fala muito mais. O servo do Senhor não deve andar brigando. Olha como ele citou 2 vezes. Briga, briga, briga. Será que é fácil a gente entrar em discussão com o diabo? Será que é fácil a gente brigar com as pessoas? Você imagina. Aqui nós estamos falando de pessoas que estão tentando evangelizar. Elas estão tomadas pelo Espírito Santo. E se não vigiar a briga. Você imagina uma casa sem Deus. Será que tem briga? Será que tem grito? Será que tem xingamento? Será que tem julgamento? Será que tem paz? Não tem. Então, quando eu vejo uma pessoa erguendo a voz, quando eu vejo uma pessoa gritando, berrando, xingando, para tentar fazer ser ouvida, julgando, acusando, colocando a culpa, querendo justificar, você sabe com quem você está conversando. Então, se você continuar na mesma linha, querendo provar, você não vai provar nada. O diabo ele não vem aqui para saber a verdade, ele vem para causar confusão.
ele vem para se fazer de tonto, de dissimulado, ele vem para ficar querendo colocar dúvida. É só isso que ele faz, ele cria o confronto, cria a briga e deixa as pessoas se destruindo. Se você acha que nós precisamos de um motivo maior, não precisamos de nada, só da vaidade. Só da vaidade. Mas como nós devemos nos comportar? Mas deve tratar todos com educação, independente do que a pessoa me fez, se ela gosta de mim, se não gosta, se ela fez fofoca, se ela falou mal, trata com educação. Se eu estou tomado pelo Espírito Santo, eu vou tratar com educação, porque eu sei com quem eu estou conversando. Eu sei que se Deus der a oportunidade certa, no momento certo, nós vamos pregar a palavra certa, e se Deus quiser, vai fazer a diferença. Se não fizer, amém, nós semeamos, o nosso papel aqui é semear, não é fazer nada diferente disso. Deve ser um mestre bom e paciente, que corrige com delicadeza aqueles que são contra eles. Então, se eu tenho uma pessoa que é contra mim, no momento que eu puder corrigir, que eu puder falar, eu vou falar, mas eu não vou falar sendo rude, nem impondo, nem gritando, nem berrando, nem ameaçando, nem xingando, nem oprimindo, nem nada. Vou pôr o cheque. Sabe que você dá aquela pulguinha atrás da orelha da pessoa? Será que é isso mesmo? Será que a verdade é essa mesmo? Será que é desse jeito mesmo? É colocando o questionamento pertinente com a palavra. E aí nós podemos dar uma Bíblia para a pessoa de presente, se sim o Senhor nos tocar, porque também sair dando Bíblia para os outros não faz diferença nenhuma. Ela é uma ferramenta para quem quer lutar essa batalha espiritual. Porque quem não quer? Quantas pessoas não têm Bíblia dentro de casa, estão lá fechadas, mofando? Está lá mofando a Bíblia. É isso. Não tem muito aonde a gente ir, não tem muito onde ir além. A verdade é uma só. Ela está em nós. Nascemos no meio do que, entre aspas, nós achamos que é a verdade. E ela vai continuar se repetindo. Se repetindo. Até nós encontrarmos alguém que pregue a verdade, que nos corrija, que nos ensine, que mostre. Porque é assim que está sendo feito. Não vão ser os mestres que vão ensinar. Vão ser as pessoas humildes. Vamos ser nós que estamos sendo despertados através do Espírito Santo. Pois pode ser que Deus dê a eles a oportunidade de se arrependerem. Cara, o Evangelho é sobre o quê? É sobre arrependimento. Eu não sei, qualquer outra que você possa procurar dentro da palavra de Deus. Para mim, a palavra que define é arrependimento. Jesus disse arrependam-se, João Batista disse arrependam-se. Toda vez que eu leio, eu vejo sobre arrependimento. Porque se eu não me arrependo da vida que eu levo, se eu acho certo as coisas erradas que eu fiz, mesmo que você justifique, eu aprendi assim desde criança, porque... Cara, não importa, não importa. Errado é errado, certo é certo e tá bom. Não adianta, não, sabe? É muita loucura, sabe? Ninguém é melhor que ninguém aqui, não tem por que ficar com essa estética das coisas, sabe? Não vai mudar nada, não muda nada, não muda nada. Então o Evangelho e o pregador é o que? É uma oportunidade para se arrepender e de virem a conhecer a verdade. Então eu não conhecia a verdade, eu vim conhecer a verdade. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ponto. Acabou, é só isso. Não tem complemento, não tem jeitinho, não tem nada. É isso. Só. E assim voltarão ao seu perfeito juízo. Então, enquanto nós não conhecemos a verdade, nós estamos fora de juízo. Acabou. E aí você escolhe uma pessoa pelo corpo. Ela é bonita, olha que bonito o cabelinho dela, ela treina, tá malhadinha, olha que cara bonito, toma uns danoninho, ninguém sabe, né? Tá caindo o cabelinho dele, mas ele vai fazer um implante bonitinho, tá cuidadinho, né? Bonito. E aí você vai lá e escolhe, bem sucedido, faz uns cursos, uns golpinhos assim, mas tudo bonitinho, tem um dinheirinho pra pôr ali, sabe? Parece meio ilícito as coisas que faz, mas tudo bem, né? Nós vamos, porque nós vamos ter a família Doriana feliz, nós vamos ter filhos felizes e é isso. Só que não, né? Só que não. Começa a sair com a pessoa, é narcisista, é tóxico, é não sei o que, tem borboleta, tem tatuagem. Olha pra você ver a raseza do discurso, né? Cada vez a gente vê gente mais louca. E esses são os influenciadores, os mestres que nós criamos para nós mesmos. Porque se uma pessoa dessa tem audiência, é porque tem alguém ouvindo.
Tem alguém falando a mesma coisa, né? Você acha que você ficar perseguindo mulheres ou perseguindo homens, você vai chegar em algum lugar? Eu não sei, eu quero estar onde Jesus está. Quer gastar tempo falando das pessoas sem Deus, você fica à vontade. Não tem juízo, a palavra já está dizendo. E escaparão da armadilha do diabo. Ah, então essas pessoas estão com a armadilha do diabo na cabeça, por isso que tudo é ilusão? Entendi. E o diabo faz o quê? Que os prendeu para fazer o que eles querem. Será que é por isso que a tua vida toda vez é destruída? Você só se relaciona com aqueles que não são, não se relaciona com escolhidos, você não se faz um escolhido. Você não gasta tempo no Senhor, você não abre mão da tua vida. Depois fica reclamando. O salário do pecado é a morte. Depois não reclama, que na cabeça não passa nada bem, que nunca nada tá bom, que não tá satisfeito, que não tem prazer, que isso e que aquilo. E aí você acaba no médico, ou num psicólogo, ou algum centro de alguma coisa aí, e é só. É isso que você quer pra tua vida? Esse é o evangelho que você quer seguir? Eu sigo a Jesus Cristo, e eu sei a quem eu tenho servido. E para mim ele o basta. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Que o Senhor ele possa tocar o teu coração para anunciar a mensagem de Deus. Anunciar as boas novas. Tem muita pessoa sofrendo porque não conhece a mensagem. Ou porque acha que conhece a Jesus Cristo. Mostra com o teu testemunho que as coisas acontecem. Ensinando com amor. Sem gritar, sem xingar, sem berrar. Sem querer ficar essas loucuras. Já, ó, Deus ele já deu a linha, ó, vai assim. Tem pessoa que tá com o diabo na cabeça, você já sabe. Olha a forma que ela se comporta, você também tava, você não tá mais porque você se arrependeu. E é isso. Só, não tem mais nada além. Toda vez você vê que a palavra repete as mesmas coisas. As mesmas coisas. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos dê sabedoria para sobreviver a esse mundo, pregar a mensagem de Deus e ajudar outras pessoas a encontrarem o caminho também. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.